say when you're sleeping I'm awake? Tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life. Will you make it to the other side? And do you believe in bridges? Well, I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. Have you ever seen true love? Do you know what it's made of? Or where it came from? Could it be the world has left you blind, and every day you pass it by, you don't even recognize it? Well, I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. I know where you are. I know that Jesus paid it all, and it is well with my soul. And when the waters rise and the stars fall from the skies, I will not be alone. No, I will not be alone. I know where you are, and I see where you're coming from. Boa noite, seja bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para juntos, como igreja, exaltarmos o nome do Senhor, adorarmos a Ele, que é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Se você ainda não se sentou, separe aí agora um momento para isso. Estamos reunidos como igreja, somos o povo de Deus que nos unimos para prestar a Ele um culto, uma adoração, um louvor. Eu te convido agora a orar comigo e nos prepararmos para esse momento de adoração, para essa celebração que começamos a prestar ao nosso Senhor nesse momento. Pai querido, Pai de amor, Pai de infinita bondade e misericórdia, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, muito obrigado pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre nós mais uma vez esta manhã, e sabemos que assim será enquanto o Senhor nos permitir viver, ó Pai. Muito obrigado por todo o amor que o Senhor tem para conosco. Muito obrigado pelo presente maior, pela salvação através de Jesus Cristo. Muito obrigado pela primeira igreja batista do Grajaú, pelo pastor Wellison, por todas as pessoas que têm se dedicado ao Senhor, que têm dedicado o seu tempo nesta obra, ó Pai. Seja com cada um neste momento, cuidando deles e de suas famílias. Muito obrigado, ó Pai, pelas suas vidas. Recebe a adoração que nós fazemos a Ti nesta noite. É em nome de Jesus que te oramos. Amém. Como eu disse, é o povo do Senhor aqui reunido. Estamos cada um em nosso canto. Eu estou aqui na igreja. Você está aí na sua casa, no trabalho, ou em qualquer outro lugar. Mas não importa. Se com seu coração você estiver realmente no propósito de adorar ao Senhor, somos uma igreja
nesse momento. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu santo amor pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Ele é o verdadeiro Senhor na sua vida. Todas as coisas, Ele é o primeiro, assim deve ser, que Ele seja o primeiro, que Ele seja o antes de todas as coisas. Cante comigo, é o teu povo, é o teu povo, aqui presente, cante com força, todos numa só voz declarando só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Tu és o Senhor de todas as coisas, ó Pai. Seja o primeiro em nossas vidas, em nossas casas. Recebe o louvor e a adoração que nós te entregamos nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, que nós cantamos. Amém. Ele é bom. O tempo todo, Ele é bom. Acredite, por mais que não faça sentido, por mais que não pareça, apenas creia que Ele é bom. O tempo todo, Ele é bom. Vamos louvar. Dizer, Senhor, Tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre. Cantemos. Senhor, Tu és bom. Tua misericórdia é para sempre. Diga. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és, eu te adoro. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei, tudo que é. Deus é bom, Ele é bom o tempo todo, então cantemos, Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre.
povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é, eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é, Deus é bom. Eu creio, você crê? Então adore e reconheça que Ele é bom em todo tempo, em todo momento, em toda circunstância. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, diga, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, canta bem forte. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é, eu te adoro, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que é, tudo que é, tudo que é. Deus é bom. Ele é bom o tempo todo. Ele é bom, adore ao Senhor. Reconheça a sua bondade em tudo aquilo que Ele faz e se humilhe ao Senhor. Deixe que Ele está cuidando, creia que Ele está cuidando de todas as coisas. A palavra do Senhor lá em 2 Crônicas, o capítulo 7, verso 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Continuando lá em Tiago 4, versos 6 a 8, diz: mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Eu gosto muito de uma ilustração que diz que a mão de Deus está sobre nós. Muitas vezes a gente percebe, aliás, a gente acha, a gente sente que Deus está longe, que Deus não está nos vendo, mas somos nós que nos afastamos da mão dele. Mas ele está ali, cuidando como um pai amoroso. E a palavra de Deus nos diz: se aproximem de Deus e ele se aproximará de nós. Se aproxime de Deus e ele vai se aproximar de você. Se humilhe, quebrante o seu coração, reconheça que ele é grande, reconheça que todo o poder pertence ao Senhor e que você não é capaz de fazer nada com as suas próprias mãos. A salvação ele nos concedeu de graça, um presente através do sacrifício de Jesus. Tudo que precisava ser feito já foi feito. Cabe a nós apenas aceitar o seu amor, aceitar a sua graça, reconhecer a nossa condição pecaminosa, quebrar o nosso coração e se derramar aos pés do Senhor. Se quebre, se quebrante, se humilhe perante o Senhor, reconheça a sua grandeza, olhe para a cruz de Cristo. Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o maior amor, o
justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Não é o que nós fazemos, não é o que você faz ou o que você fez, é o que Jesus fez. Ele se entregou na cruz como sacrifício vivo no meu lugar, no seu lugar. E através do sacrifício de Jesus temos a salvação. É um presente que Deus nos dá. Ele tem cuidado de nós em todo o tempo. E Ele nos amou de uma forma tão grande, capaz de dar Jesus para morrer no nosso lugar, para se entregar por nós. Confie no Senhor, descanse nele, saiba que Ele tem solução para todos os problemas. A melhor coisa que eu e você podemos fazer é confiar no Senhor. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e os males do amanhã,
até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que meu Deus cuida de mim. O que você precisa colocar agora aos cuidados do Senhor? Aquilo que você tem tentado resolver com a sua força, com a sua mão, com os seus meios, e não tem dado certo. Entregue para o Senhor e diga: eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e os males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa a circunstância, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Ó Pai, Tu sabe todas as coisas, ó Pai. Tu conhece o nosso coração, Tu conhece as nossas dificuldades, aquilo que rouba a nossa paz, aquilo que nos atrapalha o sono, aquilo que gera em nós angústia, sofrimento e dor. A Tua palavra diz que Jesus já levou sobre Ele toda a dor, toda a angústia, todo o sofrimento, todo o peso, o castigo foi levado por Jesus, ó Pai. Nos ensina a tomar posse daquilo que o Senhor já nos deu, da salvação em Jesus Cristo, da paz e do consolo que o Teu Espírito Santo nos dá. Nos ajude em nossas fraquezas, em nossas dificuldades, ó Pai. Perdoa a nossa inconstância, a nossa falta de fé. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós somos falhos, somos pequenos, ó Pai. Cantamos e falamos que confiamos, mas quando a coisa fica difícil, nos esquecemos de tudo aquilo que já aprendemos, de tudo aquilo que a gente já viveu, de todas as experiências, ó Pai, que já passamos contigo. Ó Pai, tem misericórdia de nós, ó Pai. Fala agora, ó Pai, aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo esteja nos enchendo, nos trazendo paz, conforto, consolo, sabedoria,
nos ensinando aquilo que a gente precisa aprender, nos direcionando, nos mostrando o caminho que devemos trilhar. Tem misericórdia de nós, ó Pai, nos perdoa por nossas falhas e nos ajude, mais uma vez eu lhe peço, nos ajude em nossas fraquezas, naquilo que a gente não tem conseguido fazer, ó Pai. Que Teu Espírito Santo esteja guiando os nossos corações e direcionando, ó Pai. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim, que o meu Deus cuida de nós, que o meu Deus cuida de mim. Nós confiamos em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus que Te oramos. Amém. Paz e graça sejam dadas a todos que estão reunidos nessa noite por Jesus, nosso Senhor. É uma alegria a gente estar aqui de volta para a celebração deste encontro, deste culto que nós estamos realizando agora nesta noite. E hoje pela manhã nós tivemos uma celebração que também abençoou muito nosso coração. Nós estamos no mês da família e toda semana nós estamos falando sobre algo que tem a ver com a minha casa, com a sua casa, com a nossa casa. Então, aqueles que puderam tanto participar do culto presencialmente, quanto participar do culto pelo YouTube, tiveram o privilégio de serem abençoados pela palavra de Deus, pelo louvor da igreja. A gente está aqui junto, é lógico que estar no templo ajuda a gente nessa comunhão e nessa celebração. E por falar nisso, eu quero chamar a sua atenção para dois eventos. Primeiro, que toda quinta-feira, e eu quero estimular você a estar com a gente toda quinta-feira, estimular você a estar conosco para a celebração que nós estamos realizando, que é a nossa celebração do meio de semana. Você sai do trabalho, passa por aqui. Você está indo para casa, passa por aqui, participa conosco. O culto é de 7h30 até as 8h30. Nós oramos por você, nós oramos uns pelos outros, nós ouvimos a palavra de Deus, nós louvamos ao Senhor. É mais uma oportunidade que nós temos de celebrarmos ao Senhor juntos. Então, toda quinta-feira às 19h30, eu quero estimular você a estar com a gente, está bem? A outra coisa que eu quero convidar você para o último domingo do mês de maio, quando a juventude da nossa igreja vai estar realizando a celebração à noite, e eu quero convidar você para estar com a gente também. É o encerramento do mês da família, só que com a nossa juventude, tá bom? Então, você tá feito o convite, eu espero que você esteja aqui com a gente, participe conosco deste encontro. Quinta-feira passada foi abençoador na igreja. Nós não tínhamos muitas pessoas, como nós não temos tido todas as quintas-feiras, mas foi um culto que a palavra de Deus foi pregada, nós oramos uns pelos outros, nós louvamos a Deus, e eu comecei a compartilhar um texto da palavra de Deus, e que eu gostaria de deixar com vocês e continuar nesta noite esse texto, para que a gente possa juntos refletirmos na palavra de Deus. O texto está em Lucas, no capítulo de número 19, e ele diz assim, é um texto muito conhecido na verdade, é um texto que você conhece muito bem. O texto diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar em tua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador.
Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse texto, ele é extraordinário, porque ele traz à luz para nós a realidade da mudança e da transformação de alguém. Ele fala sobre todas as possibilidades de mudança e de transformação que qualquer ser humano pode ter, qualquer ser humano pode viver e pode experimentar. Não há limites para o amor de Deus, não há limites para o chamado de Jesus, não há limites para qualquer coisa que o Senhor deseja fazer na vida de qualquer ser humano. Não há ninguém que esteja absolutamente longe de Deus que não possa se aproximar dele. Não há ninguém que seja tão impuro que não possa ser perdoado, porque essa é a forma como o Senhor age, como o Senhor deseja nos amar e cuidar, salvar, resgatar e derramar sobre nós a sua graça. Eu acho que você entende isso muito bem. A história bíblica é essa mesmo. Zaqueu era um chefe dos publicanos, um cobrador de impostos, era um homem odiado pelos judeus. As pessoas olhavam para Zaqueu como aquele homem que não deveria receber perdão, que não deveria receber a graça. E isso se marcava a vida de Zaqueu, como marcava outros publicanos também, como Levi, por exemplo, Mateus, que era um publicano e que foi se aproximar de Jesus e foi estar com Jesus quando Jesus o chamou. Jesus passa por onde por onde Mateus ou Levi estava coletando impostos. Ele diz assim: deixa tudo, levanta-te e me segue. E diz o texto sagrado do livro de Mateus que ele deixou tudo e o seguiu. Mas também era um cobrador de impostos. Mas aqui era um homem rico, ele era chefe desses publicanos. E é interessante saber que Jesus passa por ali, aquele homem sobe numa pequena árvore, num sicômoro, e ele tenta ali ver Jesus, porque ele provavelmente ouvira falar sobre a fama dele, sobre o que Jesus havia feito, que ele era o Messias. Alguns diziam que ele era o Filho de Deus. Zaqueu então queria comprovar exatamente quem ele era, como ele era e como ele vivia nos seus dias nos seus dias como profeta naquele lugar. E Zaqueu queria comprovar então exatamente o que Jesus estava fazendo, e ele queria conhecê-lo pessoalmente. Jesus então passa pela árvore, olha para cima e diz assim: Zaqueu, desce, que eu vou lá na tua casa. Eu imagino a surpresa de Zaqueu, pensar assim: peraí, tem alguma coisa errada, é uma armadilha, tem alguma coisa equivocada aqui. Ele é um mestre, ele é um rabi, ele é um homem de Deus, segundo dizem, ele é o Filho de Deus e quer ir na minha casa, um pecador, um homem que os judeus odeiam, e ele sendo judeu, tem alguma coisa errada com esse Jesus. Essa é uma das coisas mais maravilhosas em Jesus, que você há de concordar comigo. Quando Jesus encontra a mulher samaritana lá em João, no capítulo número 4, e Jesus começa a conversar com a mulher samaritana, Jesus olha para aquela mulher, começa a conversar com aquela mulher, pede água àquela mulher, e aquela mulher estranha isso, porque ela diz assim: como sendo tu judeu, pede água a mim, uma mulher samaritana? Uma mulher e samaritana? Zaqueu deveria ter pensado a mesma coisa: como sendo você um judeu, sabendo quem eu sou, sabendo o que eu faço, sabendo qual é a minha profissão, sabendo como os teus irmãos judeus me odeiam, me chama para descer e quer ir à minha casa? Tem alguma coisa muito errada. Sim, tinha uma coisa muito errada na perspectiva religiosa daquele povo, mas não tinha absolutamente nada errado com a perspectiva amorosa de Jesus. Ele falava com a mulher samaritana, ele ia à casa de Zaqueu, publicano, porque ele sabia exatamente que ele veio, como diz o final desse texto que lemos, ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Zaqueu estava perdido. E então, na quinta-feira passada, eu comecei a compartilhar com vocês um pouco sobre esse texto. E a primeira coisa que eu quero relembrar a vocês é que atitudes, elas mudam a nossa casa. E por que isso? Porque quando Zaqueu chega na sua casa,
as pessoas ficam chateadas, ficam aborrecidas, alguns falam assim, não é possível que ele tenha ido à casa de um pecador, e Jesus não está nem aí para isso, não tem dar bola para essa gente religiosa que acha que manda em Deus. E então ele fala para essa mulher assim, ele fala para esse homem que queria estar na casa dele, ele vai à casa dele, e chegando à casa dele, Zaqueu tem uma atitude maravilhosa e extraordinária. Eu quero ler com vocês. Ele diz assim, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Queridos, preste atenção nisso. Zaqueu era um homem apaixonado por dinheiro. O dinheiro era a razão da vida de Zaqueu. Zaqueu só fez tudo o que fez por causa de dinheiro. Zaqueu só negou os seus irmãos por causa de dinheiro. Zaqueu só fez os seus irmãos se tornarem odiosos a ele e por ele por causa de dinheiro. Zaqueu passou os seus irmãos judeus para trás por causa de dinheiro. Ele era um apaixonado por dinheiro. Mas Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus entra na vida de Zaqueu, e agora Zaqueu diz assim, Senhor, eu não sou mais apaixonado por dinheiro, metade do que eu tenho vou dar para os pobres. Uma mudança radical. E quando nós temos mudanças de atitudes radicais, muda radicalmente a nossa vida e muda a nossa casa. Você entende isso? Você que está me ouvindo agora, você compreende isso, que mudanças na nossa vida, atitudes na nossa vida mudam radicalmente a nossa casa? Zaqueu, ele vai para casa e aquilo muda a esfera, muda a atmosfera, muda o ambiente, muda a forma de enxergar a vida da sua casa. Não é mais dinheiro, agora é vida, é viver de verdade, é recuperar aquilo que ele havia perdido, de repente recuperar o respeito dos seus irmãos judeus, de repente recuperar o respeito das pessoas que estavam ao seu redor, de repente recuperar o respeito da sua própria família, de repente recuperar o seu próprio autorrespeito, olhar para si mesmo e perceber-se como alguém que precisava ter atitudes que fossem atitudes transformadoras. E é exatamente isso que acontece com Zaqueu nesse momento. Atitudes mudam uma casa, atitudes mudam a perspectiva de uma vida, atitudes mudam a história de uma pessoa e a história de uma casa também. Agora, olha para você e veja quais são as atitudes que você acha que você precisa mudar para você mudar a sua casa. Pensa bem, pensa comigo. Quais são as atitudes que você precisa ter para mudar a sua casa, para mudar a sua vida, para mudar o ambiente da sua casa, os relacionamentos da sua casa? Pensa bem. Quantas coisas podem mudar? E ele diz assim, Senhor, olha, eu vou dar tudo aos pobres, metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. E depois Zaqueu diz assim, Senhor, se eu extorquir alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. Essa talvez seja uma das coisas mais extraordinárias sobre o perdão ou sobre o arrependimento. É a tentativa de restaurar aquilo que quebramos. Quando Jesus entra na vida da gente, entra na casa da gente, na história da gente, a gente tem o desejo de restaurar isso. A gente tem o desejo de manifestar o nosso desejo de mudar tanto, que embora nós não possamos mudar o passado, embora nós não possamos ficar presos nos retrovisores da vida, nós podemos olhar para frente, querendo restaurar a nossa caminhada. Entrar para a igreja não é simplesmente vir a um culto e entrar no templo. Na verdade, entrar para a igreja é você ter uma experiência pessoal com Jesus na sua vida. É Ele entrar e mudar radicalmente aquilo que somos e aquilo que pensamos, e tentar mudar radicalmente o desejo que temos de viver como vivemos.
O passado, ele sempre vai nos atormentar, ele sempre vai estar diante de nós, ele sempre vai requerer algo de nós, ele sempre vai pedir algo da gente. Mas é impressionante como nós temos a possibilidade e a capacidade de recomeçar, seja que tipo de recomeço for na vida da gente. Zaqueu faz isso. Ele, com as suas atitudes, ele simplesmente recomeça e tenta restaurar a sua própria vida, restaurar a sua própria existência. E isso é algo extraordinário e algo abençoador. Mas tem algo mais nesse texto que eu quero compartilhar com você. Nesse texto, o Zaqueu, então, ele tem atitudes que mudam a sua casa, ele tem uma restauração que muda o que é preciso de fato. E a terceira coisa é que Zaqueu permite que Jesus esteja dentro da sua casa. Uma coisa é Jesus falar assim: Zaqueu, desce, que eu quero ir na tua casa. Outra coisa é Zaqueu falar assim: tá bom, eu por acaso permito que você vá à minha casa? Eu deixo você ir da minha casa? É só que o texto diz assim, que Zaqueu não apenas permite, como Zaqueu muda de vida e deixa Jesus dentro da sua casa. Quando Jesus habita na casa da gente, e eu sempre gosto de dizer isso, nós não estamos isentos de nenhum problema, nós não estamos isentos de nenhuma dificuldade, nós não estamos isentos de nenhuma tempestade, nós não estamos isentos de nenhum problema, de nenhuma crise, não estamos. É uma mentira, uma falácia dizer que nós vamos enfrentar a vida sempre no mar de rosas, que nós vamos sempre ter o céu de brigadeiro, que nós vamos ter sempre o dia ensolarado, porque Jesus está dentro da casa da gente. Óbvio que não. Óbvio que não, nós vamos passar por tempestades difíceis, vamos passar por momentos duros, os relacionamentos podem estar empedernidos por muitas razões, as quais Jesus não tem culpa nenhuma disso, e nós muitas vezes olhamos para as nossas casas e nós, no meio da tempestade, o que nós muitas vezes não queremos fazer é deixar Jesus dentro da casa, porque embora tenhamos tempestades com Jesus na casa, uma coisa eu garanto a você a partir da palavra de Deus: quando Jesus entra na casa, ele acalma as tempestades. Nós vamos ter tempestades, mas ele acalma a tempestade, ou as tempestades. Zaqueu deixa Jesus entrar na casa e Jesus agora começa a fazer parte daquele ambiente da casa. Jesus começa a fazer parte do quarto da casa, da sala da casa, da cozinha da casa, nos lugares onde as pessoas estão. Eu quero convidar você para deixar Jesus entrar no ambiente da sua casa. Eu quero convidar você para deixar Jesus entrar nos ambientes mais silenciosos da sua casa e ali ele fazer morada. Ali ele estar presente, ali ele se fazer Senhor de todas as coisas que envolvem a casa. Vai ser muito bom quando você puder entender que Jesus dentro da casa, ele muda o aroma da casa, ele muda o ambiente da casa, ele consegue consertar coisas, ele consegue endireitar caminhos. Vamos lá. Deixe Jesus entrar nos corredores da sua casa. E tem uma casa não apenas física, mas o seu próprio coração é um lugar onde Jesus deveria entrar como morada. E ali ele ficar e permanecer para sempre, para todo sempre. Uma das coisas que eu tenho aprendido na vida, ao longo da vida, é que nós podemos fazer escolhas boas e escolhas ruins, não importam. Nós podemos fazer escolhas e sempre estamos prontos a fazermos escolhas. Mas nós precisamos entender que todas as escolhas que fazemos têm consequências, sejam elas boas, sejam elas más. E eu quero incentivar você a fazer a sua escolha, a escolher Jesus entrando pela porta da sua casa. Ele mesmo disse: se eu bater e alguém abrir a porta, eu entro e cearei com ele. Deixe Jesus sentar na sua mesa, à sua mesa.
Deixe Jesus sentar contigo no sofá. Deixe Jesus sentar à beira da cama para conversar contigo no final da noite, no final do dia cansativo, no final do dia exaustivo, no final onde as suas emoções estão carcomidas por problemas e dificuldades. Deixe Jesus sentar na beira da cama e conversar com você. Deite-se no divã, onde Jesus vai conversar contigo, vai ouvir a sua voz e vai saber aquilo que você deseja falar com Ele. Deixe Jesus entrar na casa. Se há algo especial, maravilhoso e abençoador na vida da gente, é a possibilidade que nós temos de deixar Jesus livre no ambiente onde nós vivemos. Tem muita gente deixando entrar o ódio na casa. Tem muita gente deixando entrar o rancor na casa. Tem muita gente deixando entrar a preguiça na casa. Tem muita gente deixando entrar a indiferença na casa. Todas essas coisas, quando entram na casa da gente, elas são capazes de carcomerem profundamente a nossa vivência, a nossa experiência de vida uns com os outros. Quando Jesus entra, contrário, Ele restaura. Ele restaura como fez com Zaqueu. Ele restaura como fez com a mulher samaritana. Ele restaura como fez com os filhos de Zebedeu. Ele restaura como fez com Mateus. Ele restaura como fez com a filha de Jairo. Porque o Senhor restaura. Ele restaura como fez com o seu amigo Lázaro. O Senhor é aquele que restaura a vida, é aquele que restaura casas. Eu convido você a experimentar Jesus, deixar Jesus entrar nela e morar nela, habitar nela junto com você. A última coisa que esse texto me chama a atenção é que nunca há nada perdido e ninguém perdido para Jesus. E aí eu fico emocionado em pensar que Jesus é capaz de amar alguém como Zaqueu, porque Ele é capaz de amar alguém como eu. Eu fico extraordinariamente impactado pelo ministério de Jesus, porque Ele é capaz de amar pessoas como a mulher samaritana, Ele é capaz de amar os 10 leprosos, Ele é capaz de amar os soldados que o prenderam e o machucaram. Jesus é capaz de amar Judas, que o traiu, amar Pedro, que o negou. Jesus é capaz de amar Tomé, que desconfiou da sua própria existência e do seu próprio poder. Jesus foi capaz de amar homens e mulheres com as quais talvez nós jamais amaríamos. Isso porque, queridos, nunca ninguém, nem nada está perdido para Jesus. Zaqueu poderia ter pensado assim: como é que esse cara, sendo filho de Deus, vai na minha casa? Eu acho que nós pensaríamos a mesma coisa, porque as pessoas pensaram a mesma coisa também. Como esse homem pode ir na casa de um pecador como Zaqueu? Mas ele foi. Ele foi e entrou na casa de Zaqueu e mudou a história de Zaqueu e mudou a vida de Zaqueu. Porque Jesus pode mudar a vida de muita gente. Jesus pode mudar a vida de toda a gente que deseja mudança. Eu pregava na minha antiga igreja, da qual fui pastor por muitos anos. No meio do sermão, um homem alto, forte, levanta a mão, vem meio que torto no meio do corredor da igreja e diz assim: pastor, eu quero aceitar Jesus no meu coração. Eu parei o sermão e comecei a fazer o convite a ele, a outras pessoas que, assim como ele, queriam aceitar Jesus também. Aquele homem havia bebido caixas e caixas de cerveja, mas não estava bêbado. E ele disse que sentiu o desejo de entrar na igreja. E ele entrou na igreja. O Aníbal, querido Aníbal. Pouco tempo depois, eu tive o privilégio de batizar o Aníbal. Pouco tempo depois, o Aníbal era o motorista da Kombi da nossa igreja. Ele toda sexta-feira se comprometia em sair com os irmãos para distribuir sopa para as pessoas que viviam em situação de rua. Por muitos anos ele foi um homem fiel ao Evangelho, fiel à palavra de Deus, um homem da igreja que trabalhava e que servia. Um dia o Aníbal, talvez na sua profissão de fé, o Aníbal tenha dito algo que
eu nunca esqueci. E ele disse assim: as pessoas aqui ao redor, elas tinham medo de mim, elas me temiam. Hoje elas me respeitam. Emocionante, não é? Saber o quanto Jesus é capaz de mudar a vida de alguém assim. O Aníbal hoje está com o Senhor, mas durante os anos em que ele viveu a sua vida com a fé, ele experimentou a graça do Senhor sobre ele, mudando completamente, porque não há pessoas a qual Jesus não possa salvar, não há pessoas a qual Jesus não possa mudar de vida. Pois bem, eu convido você a entregar o seu coração para Jesus, se você ainda não fez. Eu convido você a deixar Jesus entrar na sua casa, se você ainda não fez. Eu convido você a mudar as suas atitudes, que mudem sua casa. É um convite que eu faço a você. Eu convido você a restaurar a sua vida por completo através de Jesus. Se algo simbólico, extraordinário, abençoador e sobrenatural, isso está na pessoa de Jesus e na sua graça derramada todos os dias sobre nossas vidas. Então, vamos andar com Jesus e fazer com que Jesus abençoe rica e abundantemente a nossa casa. É um convite que eu faço para você nesta noite. Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. E eu desejo mais uma vez a paz e a graça do Senhor Jesus sobre você. Amém? Vamos orar? Deus bendito, eu quero em nome de Jesus te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe rica e abundantemente a vida de todos aqueles que acabaram de ouvir esta mensagem, Senhor, e que estarão participando deste culto, deste encontro, seja em qualquer momento, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre eles, que o Senhor os transforme, que o Senhor os modifique para a honra e para a glória do teu nome. Obrigado pelo teu amor derramado por nós e demonstrado ainda hoje através da tua palavra e do mover do teu Espírito Santo. Nós oramos com alegria no nosso coração, gratos em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém e amém. Amém, queridos? Daqui a pouco eu volto para a gente encerrar a nossa celebração. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, tá bem? Toda sorte de bênçãos da parte do Senhor sobre as nossas famílias. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua casa, te dê uma semana de paz, uma semana de vitórias na presença dEle. Que você tenha a oportunidade de falar do amor de Jesus para alguém. Agradeça. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar.
Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas, os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é um presente do Senhor. Estamos aqui de volta para encerrar a nossa celebração. Eu espero que você tenha sido muito abençoado, tanto pela palavra de Deus, quanto pelo louvor que nós entregamos ao Senhor. Durante essa semana, vem à igreja no domingo, na quinta-feira, é o nosso culto do meio de semana, e eu espero por você. Vamos começar a trazer mais pessoas para este encontro, para sermos abençoados neste encontro, e mais um encontro para abençoar o nosso coração. Quinta-feira, às 19h30. Eu espero você aqui no templo de nossa igreja, tá bem? Eu quero que você tenha uma semana abençoada, rica em Cristo Jesus, e que Deus abençoe você abundantemente. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Espírito seja com todos reunidos nesta noite, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Todo o povo de Deus diz amém. Amém, queridos? Um beijo no coração e a gente se vê no nosso próximo encontro. Paz e graça. Tchau, tchau.